Bom, na minha cabeça sempre fez mais sentido contar uma história de forma cronológica, né? Então, a história do Natal não é diferente. Eu nunca gostei de contar ela para minha filha ou para qualquer criança de uma forma isolada, sabe? Olha, uma mulher chamada Maria foi visitada por um anjo e ele disse... Nada contra, tá? A história do Natal, ela pode ser contada da maneira que você quiser. Mas, na minha cabeça, sempre fazia mais sentido ser assim, de forma cronológica. Para que a minha filha, né, para que a criança, ela assimilasse essa história como mais uma peça do grande quebra-cabeça de Deus, né, na humanidade. Então, o nascimento do Senhor Jesus, ele é algo muito marcante, né? Ele marca literalmente o nosso calendário em antes e depois de Cristo. Então, ele é algo muito importante no nosso mundo, na nossa história. Então, eu queria que a minha filha, ela desse valor para essa história, como sendo verídica mesmo, né? Porque ela é. Então, eu não gostaria que ela assimilasse uma historinha de Natal como mais uma de tantas outras histórias de Natal que a gente tem por aí, que são boas, são maravilhosas também, né? Mas a gente tá falando de uma história bíblica, de uma história que é real. Então eu queria que ela encarasse como tal e que ela se visse inserida nessa grande história também. Então a gente começava ali falando um pouquinho da criação, da queda, do plano de redenção, para depois chegar no nascimento de Jesus e tudo se encaixar na cabecinha, né, dentro do que o entendimento dela possibilita. E aí eu encontrei um material há uns 2 anos atrás, não me recordo muito bem, que é um livro infantil, que é esse daqui, ó, Livro de Histórias Bíblicas de Jesus. Todas as histórias sussurram seu nome. Gente, esse livro ele é muito legal. Pra mim, ele é uma das melhores, assim, eu posso dizer, sem medo, que de todos os livros bíblicos que eu peguei, pra mim ele é um dos melhores, tá? Me arrisco a dizer. Por quê? Qual é o diferencial desse livro? Todas as histórias sussurram seu nome, tá? Então esse pra mim é o diferencial desse livro aqui. Ele realmente, em todas as histórias bíblicas, ele vai apontar para Cristo. Ele é muito legal. Ele não tem uma linguagem muito infantilizada, então eu indicaria sem medo aí de 0 a 12 anos, mas diria que adolescentes, sabe, ganhariam muito também de ler, ao ler esse livro aqui, porque com a compreensão, né, com a maturidade, eles reteriam muito mais aqui dessa história, né? Ele vai começar lá da criação também, como eu estava dizendo, ele vai fazer essa linha cronológica que eu sempre gostei muito, acho que por isso que eu gosto muito dele, né? Ele vai lá na criação, ele vai começar contando sobre a criação e aí ele passa pela queda, e aí olha, ele é maravilhoso, assim. Ele vai passar por Noé, ele vai passar por Abraão, ele vai passar por tudo, todas as histórias que a gente conhece já da Bíblia, só que o diferencial é que ele sempre vai estar apontando para Cristo, né, do porquê isso aconteceu e o como que já havia uma promessa, né, ele é maravilhoso, maravilhoso, assim, só conheça, se você não conhece esse material aqui, só conheça, porque vale muito a pena, tá? Então, pra gente contar a história do Natal, a história da Páscoa, a história bíblica, para quem tem criança, isso aqui é uma ótima ferramenta, tá? Então, as histórias não são muito longas, os capítulos, né, não são muito longos, e como eu falei, não é muito infantilizado, então agrada muito todos os públicos. Você fazer uma leitura em voz alta, se você tem mais de um filho, né, com idades diversas aí, uma leitura em voz alta vai agradar desde os pequenos aos maiores. Então, vale muito a pena você adquirir. Eu vou deixar o link aqui para quem se interessar. O meu, ele é de capa dura, mas ele tem a capa comum também, tá? Então, ele não é muito caro, mas ele também não é muito barato, né? Fica no meio termo, assim, mas acho que vale muito o investimento. E a Amazon sempre tem promoção, então você pode deixar no carrinho, tá sempre olhando por lá, né? Mas vale muito a pena, gente, sério, vale muito a pena mesmo. O meu já passou algumas vezes pelo hospital dos livros, porque minha filha usa muito, pega muito, né? E ela é cuidadosa até, mas o livro não resistiu durante o tempo aí, né? Então,
eu indico muito, vou estar deixando o link para você adquirir se você se interessar. E lembrando que se você adquirir pelo meu link, você tá ajudando aqui o canal, dando uma força e não paga nada a mais por isso, tá bom? Fica o preço normal que você já pagaria mesmo, mas você vai estar dando uma força gigante aqui pra mim, tá? Com uma pequena comissão. Então, claro, você pode adquirir outras coisas também, não precisa ser só o livro, você entrando por esse link e comprando aí o que você já ia comprar mesmo, normalmente você tá ajudando de qualquer forma, tá legal? Então, esse livro, gente, ele ajuda muito, né, a gente contar essa história. Mas por que eu tô falando disso, né, de livro, de história? Isso é só uma das, digamos, obrigações, né, do discipulado dos nossos filhos. Sabemos que nosso ministério, né, ele começa na nossa casa, né, isso já ficou até um pouco batido. Então, se você é mãe, se você é cristã, você sabe que você tem uma obrigação, né, com o seu lar, com os seus filhos. Mas, de fato, a gente tem que todos os dias se autoavaliar, né, se a gente tá discipulando da forma correta, né, os nossos filhos. Porque, gente, uma coisa é fato, Deus, ele é pai, né, ele não é avô, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, Deus, ele precisa conhecer o teu filho precisa ser conhecido por ele, teu filho precisa conhecer a ele com as próprias experiências, né, e não só ouvir falar. Você tem que levar o teu filho a Cristo a ponto dele caminhar com as próprias pernas, né? Então, os nossos filhos, eles precisam passar por todas as etapas de reconhecerem que precisam de Cristo, reconhecerem-se pecadores e depois pessoas redimidas, né, filhos de Deus. Eles precisam passar por essas etapas e terem as suas próprias experiências, porque se os nossos filhos, tudo que eles conhecerem sobre Deus for do que eles ouviram através de nós falhamos, né? Nós falhamos como pais discipuladores, porque a nossa missão é levar eles a Cristo, para que eles conheçam a Cristo por conta própria, né? O nosso papel é sermos ajudadores, discipuladores, até nos tornarmos inúteis, sabe? Então, essa é a nossa missão, assim, né? Como discipuladores mesmo. E histórias bíblicas é uma das coisas, né? Ler a Bíblia para o seu filho, apresentar o Evangelho é uma das coisas. Mas eu tenho orado, assim, minha oração, quando eu oro pela minha filha, pelas diversas áreas da vida dela, uma das orações que eu faço é: Senhor, que essa menina ela tenha experiências contigo desde agora, Senhor, desde a juventude, desde a infância dela, sabe? Porque, não sei você, eu não sou cristã de berço, né? Então, existe esse termo, cristão de berço, eu não sei nem se ele é muito certo, né? Porque, de fato, não quer dizer que teu filho nasceu na igreja, ele é cristão, ele é crente. Mas eu entendo essa expressão. Então, eu não nasci na igreja, não nasci em lar cristão. Eu me converti já quase... Eu era adulta, né, praticamente. Eu era adulta, assim, já tava na casa dos 20. Tinha 20, 21, não sei, 19, por aí. Então, assim, eu me converti mais velha, tive minhas experiências com Deus, e isso foi muito bom. Nossa, Deus me resgatou, amém. Mas imagina se eu tivesse conhecido a Cristo desde pequena, sabe? Que maravilha seria. E a gente sabe que o Senhor faz isso. Tem muita gente que conheceu o Senhor criança, jovem, né? Então, não há nada de errado você se converter mais velho, né? Cada experiência é uma experiência, e Deus, ele é soberano sobre tudo, né? Sobre a vida de cada um. Então, mas a minha oração é específica, assim: Senhor, que a Cecília, ela possa te conhecer agora, na infância dela, sabe? Que o temor, Senhor, seja gerado, que experiências com o teu amor, com a tua graça sejam geradas. Então, essa é a minha oração, e eu te encorajo, te incentivo a orar dessa forma, sabe? E acreditar que o Senhor, ele pode se revelar para o teu filho, sabe? O teu filho não precisa ter um grande conhecimento ainda, uma grande maturidade, para ele poder ser alcançado pelo Senhor, pela graça de Deus, né? Então vamos orar para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo desde a infância, né? Então esse é o nosso papel também como discipuladores dos nossos filhos. E eu quis trazer esse vídeo falando sobre discipulado, porque a gente confunde muito, né? Que discipulado, a gente cria
não sei, um paradigma, alguma coisa, um estereótipo de que discipulado é uma coisa assim, assim, assada, muito elaborada. E, gente, não, o discipulado nada mais é do que você caminhar junto, né? Jesus fez 12 discípulos e ele andava com aqueles homens, fazia coisas corriqueiras com aqueles homens. E o que a gente mais faz com os nossos filhos são coisas corriqueiras no dia a dia. E é nessa hora que a gente pode apresentar os nossos filhos a Deus, né? Ao amor de Deus, a como agir. É pelo nosso exemplo, é pelas nossas palavras, mas muito mais pelas nossas atitudes, né? E em amor mesmo aos nossos filhos, em serviço. Tudo isso a gente vai estar ensinando aos corações, né? Então, histórias bíblicas, contar a história do Natal é só uma das coisas. Mas eu achei importante trazer esse assunto aqui, porque tá chegando o Natal, né? E eu sei que tem muita gente, tem muita mãe aí que fica esperando a criança ter uma compreensão melhor, às vezes, vou esperar, sei lá, ter uns 6, 7 anos, né, pra poder começar a contar sobre a Bíblia, aí vai entender melhor. Mas o tempo é agora, sabe? O teu filho agora, ele é uma esponja. O teu filho, se ele tem 2, 3, 4 anos, um aninho, ele tá numa fase tão esponjinha e você vai estar perdendo isso, sabe? E se teu filho é maior e você tem negligenciado isso, você pode começar agora, sabe? É sempre tempo pra gente semear na vida dos nossos filhos e mudar, sabe? Sem nenhuma acusação aqui. Você comece e Deus vai dar graça, sabe? Porque é Deus, é o Espírito que faz a obra, que convence o homem. E é Ele que tem poder pra transformar os nossos filhos e a nós, né? Então, esse vídeo é pra falar sobre isso, né? Tá chegando esse tempo de Natal, tá chegando essa oportunidade, talvez, de você começar ou de você apresentar o evangelho aí pro teu filho de uma forma, né, mais enfática, talvez, né, pra gente realmente analisar como que temos conduzido o discipulado na nossa casa, se a gente tem, sei lá, né, colocado muitos obstáculos, porque precisa estar tudo muito alinhado, né, pra gente poder fazer, às vezes, um culto doméstico em casa. Gente, vamos começar com o que a gente tem agora, né? O que tá nas nossas mãos. Vamos ser fiéis no pouco agora. E vamos aproveitar esse tempo no Senhor mesmo, pra gente poder semear nos corações das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, vai estar todo mundo falando sobre o Natal, comprando, enfeitando a casa, viajando, não sei. Mas o que os nossos filhos vão se lembrar realmente sobre o Natal? Será que é tudo isso, essa cultura de consumo? Ou será que é aquilo que a gente está plantando agora? Aquilo que a palavra diz, né? Será que é isso que vai marcar o coração deles? Vai depender de nós também, né? Vai depender do que a gente está fazendo para que isso marque, de fato, o coração deles, né? Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Não sei se deu para vocês entenderem a mensagem que eu quis passar, tá? Mas é isso. Eu espero que inspire vocês de alguma forma, que vocês conversem com as crianças e falem sobre o verdadeiro sentido do Natal, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo. Eu vou voltar.